poço? Qual foi o momento assim mais crítico da sua vida? Pastora, foi quando, e depois que eu casei, a minha esposa adoeceu. A minha esposa adoeceu e eu já estava ficando... Quando você se casou, ela não sabia que você usava droga? Não sabia. Depois foi que ela soube já, depois de uns dias que ela soube. Aí chegou uma época que ela adoeceu e eu também estava doente. Eu não tinha força nos braços. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante força. Mas eu não tinha força, eu não aguentava segurar 1 litro de água. Eu não aguentava se eu segurasse 1 litro de água assim por... É como se as drogas tivessem entrado no seu sistema nervoso, né? Central. É como se tivesse acabado com minha força mesmo. E eu tentava, segurar uma garrafa de água de 1 litro. Deixa eu te perguntar, você já chegou a dormir na rua? Não, senhora. Não, né? Porque você sempre trabalhou. Sempre eu trabalhei e tive a minha casa. Porque Entendi. eu casei, depois que eu casei, aí eu não dormia na rua, não. Mas às vezes eu não dormia na rua, mas às vezes eu passava a noite sentado no quintal da minha casa, sabe? Às vezes eu passava a noite ali, eu levantava de manhã, 4 da manhã, para fazer comida para ir para o serviço. Para a senhora ver, passava a noite inteira ali sentado, podendo estar deitado, dormir. Não, mas eu passava a noite sentado ali, usando droga. E aí que minha senhora falou, qual foi o fundo do poço? Foi quando a minha esposa adoeceu que o médico falou, ó, José, tua esposa não tem jeito, ela vai morrer. Aí foi que eu cheguei em casa desesperado e comecei a assistir na televisão. Aí assistindo pela televisão eu vi a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Aí eu comecei a assistir. Quando eu assistia, eu vi o apóstolo chamando as pessoas para ajudarem a obra. Eu falei, eu vou ajudar. E daquele dia para cá, eu ajudei a obra de Deus. E desse dia para cá, minha vida mudou. As drogas, elas não tiveram mais assim um efeito na minha vida. Porque ele falava assim, bebe da água, né? Porque sempre, ainda hoje, graças a Deus, eu continuo fazendo isso mesmo. Mas todo dia minha jarra de água está lá na minha televisão. E ele falava, bebe da água que meu Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. E eu pegava aquela água ali e comecei a levar para o serviço. Eu colocava a água na televisão, passava a noite inteira. A minha televisão, quando a minha esposa adoeceu, passou 90 dias, ela não desligava. E não saía do programa da igreja. E a minha garrafa de água ali, eu levava água para o serviço ungida. E daquele dia em diante foi mudando, mas mudou mesmo o quadro completo, foi quando eu fiz um voto com Deus. Mesmo sem ter condição de fazer um voto com Deus, eu fiz. Ninguém te obrigou a isso, né? Ninguém me obrigou. Como você falou, você assistiu na televisão. Na televisão. Deus falou no seu coração e a sua atitude de fé, sem conhecer a Deus, foi uma atitude de fé, tipo, é a última porta que eu vou bater porque eu já não suporto mais. Você foi lá, ouviu o que o homem de Deus mandou, fez o que ele tinha falado, ele não te obrigou, até porque ele nem te conhece. Não conhecia. E aí você foi lá, fez e Deus honrou a sua fé. Deus honrou. No que ele falou, né? Ele falou, ó, eu não te conheço nem sei onde tu mora, mas o meu Deus te conhece e sabe onde tu mora. E se você der ouvido o que está sendo falado aqui, ainda hoje o meu Deus entra na tua casa e muda a tua história. Falei, pronto, era isso aí que eu precisava. Aí fui trabalhar para conseguir. Olha para a senhora ver como é que é difícil. Uma pessoa viciada, trabalhar para ela pegar R$300 assim e fazer de... Que está acostumado a usar esse dinheiro com as drogas. Para as drogas. Foi Deus, foi Deus que preparou tudo. E aí você foi lá, fez o seu propósito e aí fiz o propósito. Acabou, a vida mudou. Quando saindo de lá, estava liberto. Questão de segundo. Não demorou mais do que... Se tiver demorado muito, foi 5 minutos. Só deu tempo de eu entrar no banco e sair de lá. E quando eu saí de lá, pastor, eu já saí com tanta certeza que eu estava abençoado. E quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa e ela deitada lá morrendo no chão. Eu falei, Morte, olha para a senhora ver como é que foi as coisas. Falei, Morte, até hoje tu morou aqui. Mas a partir de hoje tu vai ter que ir embora daqui. Para a casa de quem eu não sei. Mas o homem de Deus falou que o Deus dele vai morar aqui. Então tu não tem mais lugar para tu morar aqui. E com 17 dias, ela começou a sentar. Ela não ficava sentada, ela só era deitada no chão, direto gritando. Se a gente não tirasse ela batia com a cabeça na parede até rachar.
Aí eu falei, ó, a partir de hoje, a morte você vai ter que ir embora daqui. Com 17 dias ela começou a sentar. Eu falei, não vou te ajudar a levantar, tu vai levantar sozinha, do jeito que o homem de Deus falou, tu vai acontecer. Quando completou 30 dias, ela estava andando normalzinho. Levantou e ficou andando normalzinho, ainda hoje está do jeito que está. Deus, Ele trabalhou na nossa vida de uma forma que ninguém consegue entender até hoje. Ninguém consegue entender. As pessoas perguntam, como que Deus fez? Como foi que aconteceu? Eu também não sei explicar. José, quem era o José antes, que você já me contou, e agora? Quem é esse José que foi transformado pelo poder de Deus? Pastora, que nem a senhora fala, né, que a transformação. Deus fez uma transformação na minha vida, porque antes eu nem acompanhei assim muito o crescimento dos meus meninos, dos meus filhos, porque eu não tinha aquele convivência com eles. E hoje não, hoje eu já aproveito mais eles, já aproveito mais José o tempo hoje é um bom marido? Com um bom pai? Senhora. Procura dar atenção mesmo, né? Não vou recuperar o tempo perdido, mas eu procuro de alguma forma me aproximar mais deles, conversar mais, não ser só um pai para eles, mas ser um amigo para eles, também um exemplo para eles. E eu converso com eles, eu falo com eles, explico para eles como é que é a situação. Então você pode dizer assim, que a sua vida transformou da água para o vinho. Para o vinho. Porque eu tava para morrer, pastor. Chegou um momento que eu não conseguia me lembrar mais de muita coisa. O cérebro foi falhando. E depois desse dia que eu fiz o propósito, que eu cheguei em casa, foi como se tivesse implantado um novo cérebro na minha cabeça. Tudo ficou diferente. O meu modo de pensar, de agir, de falar. Foi tudo diferente. Mudaram. É como se abrisse uma porta mesmo e eu saísse da escuridão e fosse para a luz. Esse é o José de hoje. Esse é o José de hoje. Uma vida nova, transformada. E eu quero falar aqui, se alguém, uma mãe ou uma esposa que tem o marido dela viciado, se ela hoje, se ainda não tem um convívio com Deus, que ela busca a Deus, para Deus mudar a história dela. Falar também para os maridos, né? Porque às vezes eles estão lá viciados, não tem força, que eles tomem uma atitude de ir para a igreja buscar Deus, para ver como Deus trabalha, da forma que Ele faz. Eu estou falando hoje aqui porque eu sou uma testemunha viva disso. E eu posso provar isso, que Deus muda a vida das pessoas. Porque eu sou esse testemunho na minha vida. E a minha esposa, os meus filhos também, e a minha família. Antigamente ninguém queria falar comigo, ninguém estava nem aí. Hoje os meus amigos que vivem na mesma vida que eu vivia antes, eles me mandam mensagem: José, ora por mim. As pessoas da minha família hoje, ela tem aquele respeito, sabe? Aquele, não sei, nem tem como explicar. Porque hoje vem o José que você se transformou. O que Deus transformou. Então, uma pessoa que tinha tudo para dar errado, que talvez nem tivesse viva hoje, se tivesse continuado naquela vida errada, hoje vive uma vida reta, uma vida familiar, uma vida de temor a Deus. Então você pode dizer: Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou. E as pessoas que estão assistindo a gente, né, agora também, eu acredito muito, que se alguém que está assistindo a gente aqui agora, em qualquer lugar do mundo, se ela der ouvido também, se ela ouvir a voz de Deus, o mesmo Deus que entrou na minha casa através do apóstolo vai entrar na casa dela também. Amém. E por mais que ela esteja destruída, se ela der ouvido, o próximo testemunho que vai estar acontecendo aqui vai ser dessa pessoa. Amém. Então, o que mais eu preciso de acrescentar? O que mais eu preciso falar para você que está aí em casa? José já falou tudo. Se você acreditar, se você confiar, a sua história também pode ser contada aqui. O nosso quadro, Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, abra o seu coração para deixar Deus entrar e fazer morada na sua vida. Porque aonde Ele entra, tudo se transforma.